Imagine um tempo em que o frio moldava os ossos e o trovão era confundido com a fúria dos deuses, onde o mar não era fronteira, mas caminho. Nas sombras das florestas do norte, entre a névoa e o aço, nasceu um homem comum, que ousou sonhar como um rei. Ele não herdou reinos, ele os tomou. Chamaram-no de fazendeiro, depois de guerreiro, e então de lenda. Este é Ragnar Lothbrok, o homem que desafiou reis, navegou para onde ninguém ousava e que trocou o próprio destino por um lugar eterno entre os deuses. Ninguém sabe ao certo quando ele nasceu. Alguns dizem que foi entre os ventos das montanhas escandinavas, sob um céu carregado de nuvens. Outros juram que foi no ventre do mar, filho de uma donzela viking e um deus disfarçado de homem. Mas uma coisa é certa: Ragnar Lothbrok veio ao mundo envolto em mistério e aço. Seu clã era pequeno, mas de guerreiros ferozes. Homens que viviam da terra, da caça e da espada. Seu pai, segundo alguns relatos, era Sigurd Ring, um senhor guerreiro cuja lenda se perdia entre os cânticos antigos e os bardos bêbados. Mas mesmo se essa linhagem fosse verdadeira, Ragnar não herdou nada além do nome e do fardo de provar-se. Desde pequeno ele era inquieto. Não aceitava as histórias prontas, nem os destinos traçados pelos anciãos. Enquanto os outros garotos treinavam com espadas de madeira, Ragnar observava os pássaros caçando, os lobos se movendo em silêncio, o mar avançando e recuando como se respirasse. Ele aprendia com o mundo ao redor, e com isso tornou-se algo diferente. Sua infância foi marcada por aço e silêncio. Os mais velhos o ensinaram a empunhar o machado, a usar o escudo como extensão do corpo e a atirar lanças como se lançasse o próprio coração. Não havia espaço para fraqueza. Os invernos cobravam a vida dos despreparados e a única religião verdadeira era sobreviver até o próximo degelo. Os primeiros feitos de Ragnar começaram quando ele ainda era jovem. Havia um conflito entre dois clãs vizinhos, e enquanto os guerreiros mais velhos se embebedavam para esquecer o medo, Ragnar agiu. Escondeu-se numa carroça de feno, infiltrou-se no território inimigo e libertou o gado roubado, sozinho. Não matou ninguém, mas sua coragem silenciosa o tornou assunto nas fogueiras. Com o tempo, passou a ser visto como mais do que um menino impetuoso. Havia uma luz em seus olhos, algo difícil de explicar. Uma mistura de fúria e visão. Ele falava pouco, mas quando o fazia, era como se os deuses estivessem atrás de cada palavra. Aos 17 anos, Ragnar já liderava expedições de caça, e não demorou a desafiar os chefes locais. Ele acreditava que havia mais mundo além das montanhas, que os vikings estavam presos demais às tradições, ignorando o que existia do outro lado do mar. Era heresia para muitos, visão para poucos, mas não era só isso que o diferenciava. Ragnar escutava os Skalds, os contadores de histórias, com atenção rara. Aprendia com as sagas, decorava os feitos de Sigurd, Beowulf, Thorstein, mas não como um admirador, como um competidor. Ele não queria ouvir as histórias, queria ser a história. A natureza também fazia parte de sua educação. Passava horas em silêncio nas florestas, aprendendo a andar sem ser notado. Via os corvos como mensageiros. Via sinais nas nuvens, nos ossos, nos sonhos, e mesmo os xamãs mais antigos ficavam em silêncio quando Ragnar falava de presságios. Era como se ele já soubesse o fim das coisas antes mesmo do começo. Sua ascensão entre os clãs locais foi inevitável. Havia algo em sua postura, em seu olhar. Mesmo sem riqueza, mesmo sem sangue real, homens começaram a segui-lo, não por dever, mas por fé. Ragnar inspirava um tipo de lealdade que só guerreiros destinados aos deuses conseguem atrair. E assim, a lenda começou a tomar forma. Mas ainda faltava algo. A lenda precisava de uma façanha, de um ato impossível, algo que separasse homens comuns dos escolhidos. E os deuses, como sempre,
ouviram. Do norte chegou um rumor. Um monstro tomara as florestas da região de Götaland. Um dragão. Não uma besta com asas e fogo, mas um serpente gigante, chamada Linorm, cujos olhos brilhavam como brasas e cujo hálito matava os homens antes mesmo que tocassem sua pele escamosa. Já havia devorado guerreiros, incendiado aldeias e feito desaparecer caçadores experientes. Ninguém se atrevia a enfrentá-lo, ninguém, exceto Ragnar. Disse aos anciãos que partiria. Pegou sua espada, pediu couro grosso e mergulhou-o em alcatrão fervente. Criou uma armadura improvisada, à prova do veneno da criatura. Não era apenas coragem, era engenhosidade. Era como se o destino o tivesse preparado para esse momento desde o útero. A jornada até a caverna da besta foi longa, cheia de lama, gelo e silêncio. Quando chegou, encontrou ossos e fumaça. Mas não hesitou. Entrou no covil e enfrentou o Linorm. A luta não durou minutos, durou uma eternidade. Mas no fim, o dragão jazia morto. E Ragnar, coberto de sangue, ferido, mas vivo, carregava sua cabeça como troféu. Foi recebido como herói, como filho de Odin. Os Skalds compuseram músicas. As crianças brincavam de ser Ragnar. E Thora Borgarhjarta, a filha do conde que prometera a mão a quem matasse o monstro, tornou-se sua esposa. Mas isso já é o começo de outro capítulo. Diziam que o norte era forjado em gelo, ferro e histórias sussurradas ao redor de fogueiras. Entre elas, uma das mais repetidas era a do homem que enfrentou um dragão. Mas antes que essa lenda ganhasse forma nos salões dos Jarls ou nos versos dos escaldos, havia apenas Ragnar, um guerreiro jovem, inquieto, faminto por feitos que pudessem gravar seu nome nas pedras e nos deuses. Naquela época, o mundo ainda acreditava em monstros. E na Noruega antiga, monstros podiam assumir muitas formas, mas nenhum era tão temido quanto o Linorm. Uma serpente gigantesca, escamosa como o casco de um navio, olhos como carvões em brasa e um hálito pútrido que dizimava tudo ao seu redor. Vivendo entre cavernas escuras e montanhas envoltas por névoa, era dito que o Linorm guardava o dote da donzela mais cobiçada da Escandinávia. Thora Borgarhjarta, filha de um Jarl tão poderoso quanto desconfiado. Ragnar, já conhecido entre os jovens guerreiros de sua aldeia, escutou os relatos do monstro com a calma de quem já havia enfrentado o pior inimigo, o anonimato. Ele sabia que era hora de escrever o primeiro verso de sua própria saga. Recusou os conselhos dos mais velhos, ignorou os presságios ruins e partiu com um plano na cabeça e um desejo queimando no peito. Enquanto outros guerreiros vestiam cota de malha e empunhavam escudos imensos, Ragnar escolheu o inesperado. Pediu à sua mãe que costurasse para ele uma túnica feita inteiramente de peles de animais curtidas, em alcatrão endurecido e cobertas por peles grossas de ovelhas. Seu raciocínio era simples. Se o hálito do dragão era venenoso, bastava não permitir que a pele tocasse sua carne. E se o dragão era forte, Ragnar precisava ser leve, ágil, invisível entre as sombras. A aproximação até a caverna foi lenta, arrastada pelo medo e pela lama. No alto de um rochedo envolto por musgo e fumaça, Ragnar observou a criatura dormir. A fera era imensa, enrolada como uma corda viva, e cada respiração sacudia a terra sob seus pés. Ragnar avançou, um passo de cada vez, até que a luz de sua tocha iluminou o monstro. O dragão abriu os olhos, 2 globos incandescentes que refletiam a chama da tocha como um espelho do inferno. A luta foi rápida. Ragnar não era mais forte, mas era mais esperto. Usando as correntes de uma velha âncora e a ponta afiada de sua lança, pulou sobre o dorso da criatura e cravou o metal em seu pescoço. O dragão uivou como um trovão partido. Tentou esmagá-lo contra as paredes da caverna, tentou cuspir veneno, tentou voar. Mas o peso das correntes e a fúria de Ragnar o mantiveram no chão.
No final, foi o corte certeiro entre os olhos, feito com um machado curto e velho, que selou a morte do monstro. Ao voltar à aldeia com a cabeça do Linorm e o couro ainda pingando sangue, Ragnar não precisou dizer nenhuma palavra. Tora, filha do Jarl, o olhou com os olhos cheios de admiração e silêncio. Na cultura viking, poucas provas de coragem superavam a morte de uma criatura mítica. E Ragnar, naquele momento, deixou de ser apenas um guerreiro. Tornou-se símbolo. O casamento entre Ragnar e Tora não foi apenas uma união de corpos, mas uma aliança entre mundos. A beleza quase sobrenatural da donzela e a ousadia do matador de dragões viraram poesia nos mercados e bebida nos salões. Tora era filha da elite, criada entre tapeçarias e runas bordadas com ouro. Ragnar vinha da terra bruta, acostumado ao frio, ao cheiro de peixe e ao silêncio das tempestades. Mas os dois se entenderam, não com palavras, mas com um respeito forjado em aço e destino. A fama de Ragnar começou a crescer como maré sob lua cheia. Vieram escaldos de terras distantes para ouvir sobre sua vitória. Os jovens começaram a copiar sua vestimenta inusitada. Os velhos o saudavam com reverência e os deuses começavam a escutar seu nome com curiosidade. Mas nenhuma lenda cresce sozinha. Para cada feito, surgem também dúvidas, invejas, versões alternativas. Alguns diziam que o dragão era apenas uma serpente grande demais. Outros que a história tinha sido aumentada por bardos ávidos por moedas. Ragnar nunca se importou. A verdade, para ele, era simples. Quem mata um dragão não precisa provar nada. A dúvida dos outros era apenas mais uma fogueira para aquecer sua jornada. Não demorou para que o nome de Ragnar chegasse a outras tribos, outros fiordes, outras margens. Em um mundo onde o heroísmo podia significar a diferença entre liderança e servidão, Ragnar começava a ser visto como alguém que desafiava o destino. E essa fama não era confortável. Trouxe aliados e rivais. Ao lado de Tora, ele começou a consolidar sua posição como líder. Com inteligência e carisma, foi se aproximando de outros clãs, ora por acordos, ora por demonstrações de força. Sua cabeça estratégica começava a se mostrar tão afiada quanto suas armas. Ele não era apenas um guerreiro, era um arquiteto de alianças. Mas o verdadeiro poder de Ragnar vinha de sua inquietação. A cada nova conquista, sentia que o mundo ainda era pequeno demais. O oceano o chamava. As terras desconhecidas o provocavam. E embora os contos sobre o dragão o tivessem tornado uma figura quase mítica, Ragnar sabia que precisava ir além. O verdadeiro desafio não era matar uma criatura, mas conquistar o próprio destino. Tora, por sua vez, era mais do que uma recompensa. Era uma conselheira silenciosa que compreendia os presságios, lia os símbolos nas marés e sonhava com serpentes e corvos. Suas visões, muitas vezes enigmáticas, pareciam guiar Ragnar nos momentos mais difíceis. Havia quem dissesse que ela própria possuía sangue dos antigos deuses. E se isso fosse verdade, sua união com Ragnar era mais do que política, era cósmica. Apesar da ascensão, Ragnar não perdeu o hábito de caminhar sozinho pelas trilhas da floresta. Ele observava o céu, as estrelas, os corvos que voavam em pares. Acreditava em sinais, mas também na ação. Dizia que os deuses podem sussurrar, mas a mão deve agir. E isso ele fazia, com punhos firmes, olhos atentos e uma determinação que não conhecia pausa. Com o passar dos anos, o conto do dragão se espalhou por terras além mar. Chegou às costas da Britânia, onde monges desenhavam monstros em pergaminhos e rezavam para que homens como Ragnar jamais cruzassem seus portos. Mas o destino já estava em movimento. E aquele que matara o dragão logo navegaria rumo a inimigos de carne e osso. Ainda assim, o feito do Linorm permaneceu como um marco.
não apenas pela criatura abatida, mas pela coragem demonstrada. Em uma era em que homens morriam por menos, Ragnar arriscou tudo por um nome e conseguiu. Tornou-se o herói das sagas, o primeiro viking cuja história era contada ao redor de fogueiras nas 4 estações. E entre os ventos gelados do norte, dizia-se que, na caverna onde jaziam os ossos do dragão, cresciam flores vermelhas, plantas que jamais haviam florescido ali antes. Talvez fosse o sangue da besta, talvez fosse a semente da lenda. Mas uma coisa era certa, Ragnar não pararia ali. A neblina da costa norte se dissipava lentamente, revelando as águas geladas do mar que separava os mundos. Ragnar permanecia de pé na proa de um navio recém-construído, os olhos fixos no horizonte. O vento soprava contra seu rosto, salpicado pela maresia e endurecido pelas batalhas. Atrás dele, homens de confiança empunhavam remos com ritmo feroz, embalados por cantos de guerra e sede de conquista. Ali começava o que viria a ser uma era, não apenas de pilhagens, mas de descoberta, de medo espalhado além dos fiordes. Ragnar aprendera desde cedo a respeitar o mar como um deus. Não era apenas uma estrada líquida, era um juiz. Aqueles que o desafiavam sem reverência naufragavam sem piedade, mas Ragnar não o desafiava. Ele o ouvia, observava o voo das gaivotas, o som das ondas contra os costados, a dança dos ventos com as velas. Estudava as marés como se fossem runas sagradas. Aos poucos, foi se aproximando dos navegadores mais experientes. Aprendeu com homens velhos e calados, cobertos de sal e sabedoria. Eles lhe mostraram como ler as estrelas, entender o comportamento das baleias e evitar as correntes que levavam à morte. Ragnar absorveu tudo como se fosse nascido para aquilo. Em seu coração, as montanhas já não o bastavam. Ele queria horizontes. Foi com poucos navios que empreendeu sua primeira viagem para além das águas conhecidas. Não carregava reis nem profecias consigo, apenas vontade. Rumaram ao sul, guiados pelo instinto e pela promessa de terras férteis, fracas e ricas. Durante dias, enfrentaram tormentas e calmarias traiçoeiras. O céu e o mar se confundiam, homens adoeceram. Mas Ragnar permanecia firme, como se sua alma pertencesse àquilo. A primeira costa que encontraram foi de pedra e silêncio. Não havia torres nem muralhas, apenas construções baixas e sinos distantes. O lugar chamava-se Lindisfarne, um mosteiro isolado na costa norte da Nortúmbria. O ataque veio como um trovão silencioso. Não houve aviso, não houve perdão. Os monges, acostumados ao silêncio da oração, conheceram o grito dos machados e o fogo da destruição. Ragnar não celebrava o massacre. Ele observava. Entrava nas salas onde os monges escondiam ouro e manuscritos e via nos olhos deles não apenas medo, mas uma fé tão firme quanto a dos vikings por Odin. Aquilo o fascinava. Ao invés de queimar os pergaminhos, levou alguns consigo. Mandou seus homens recolherem objetos de metal, tecidos raros, sinos e espadas decoradas. Não era apenas saque, era um aviso. O norte havia despertado. A notícia do ataque se espalhou como fogo em campo seco. Os reinos cristãos do sul, acostumados à guerra entre si, jamais imaginaram que bárbaros pudessem cruzar o mar com tamanha precisão e brutalidade. Chamaram-nos de demônios do norte, lobos do mar, selvagens de barba sangrenta. Ragnar, ao ouvir tais títulos, apenas sorria. Quanto mais medo causava, mais força parecia ter. As viagens continuaram. Com o tempo, ele reuniu um número maior de embarcações. Os drácares, navios com cabeças de dragão entalhadas, tornaram-se o símbolo do terror. Ragnar liderava sua frota com inteligência e audácia. Evitava confrontos diretos com grandes exércitos. Atacava vilas desprevenidas, mosteiros isolados, fortalezas em construção.
Seus ataques eram rápidos, como lobos caçando em grupo. Quando os soldados inimigos finalmente chegavam, só restavam cinzas e ecos de tambores vikings. Seus homens começaram a venerá-lo não apenas como líder, mas como escolhido dos deuses. Diziam que ele conversava com Odin nos sonhos, que via os caminhos do mar com olhos de corvo, que o próprio Thor guiava seus machados. Ragnar jamais incentivava tais mitos, mas também não os negava. Sabia que o medo e a fé eram armas tão poderosas quanto lâminas afiadas. Durante uma dessas incursões, Ragnar aportou em um pequeno povoado protegido por um senhor feudal. Desta vez, as defesas eram maiores. Torres de vigia, arqueiros, portões de ferro. Ao invés de recuar, Ragnar montou acampamento à vista de todos. Durante dias, seus homens simulavam batalhas, treinavam diante das muralhas, gritavam cânticos que falavam sobre morte e glória. Os defensores, assustados, esperavam um ataque a qualquer momento. Mas Ragnar esperava a maré certa. Na noite do 5º dia, quando a lua mal surgia, liderou seus homens por um desfiladeiro submerso que passava por detrás do vilarejo. Invadiram pelo lado mais frágil, onde não havia vigia. Quando os sinos tocaram, já era tarde demais. A vila caiu sem resistência. O senhor feudal foi capturado e, ao invés de morto, foi obrigado a assistir ao saque de suas terras. Depois, foi libertado, como um mensageiro involuntário da fúria viking. Com cada vitória, Ragnar ganhava mais do que ouro. Ganhava aliados. Homens de outros clãs, antes céticos, agora desejavam lutar ao seu lado. Ele os aceitava com uma condição: lealdade, não ao seu sangue, mas à sua visão. Os deuses tinham planos maiores, dizia ele. Não bastava atacar, era preciso conquistar. Foi assim que começaram as primeiras colônias vikings em terras estrangeiras. Pequenas aldeias nas costas da Inglaterra e da França, onde nórdicos construíam casas de pedra, criavam filhos e plantavam cevada. Ragnar supervisionava tudo. Insistia que aprendessem a língua local, que entendessem os costumes dos inimigos, que estudassem seus pontos fracos. Não era apenas um guerreiro, era um estrategista. Em uma dessas vilas, conheceu um monge que falava sua língua rudimentarmente. Ao invés de matá-lo, Ragnar decidiu poupá-lo. O homem chamava-se Athelstan. Ragnar o levou consigo, o alimentou e ouviu suas histórias sobre o Deus único, o paraíso e o pecado. Questionava tudo, debatia com paixão, mas sempre com respeito. Via naquele homem não um inimigo, mas uma ponte. Esse contato com o diferente despertava em Ragnar algo que ia além da guerra. Ele queria entender. O mundo era maior do que fiordes e machados. Havia impérios, crenças e povos distantes, e ele queria conhecê-los, não como escravo ou invasor, mas como igual. De volta à Escandinávia, Ragnar foi recebido como herói. As mães cantavam seu nome para embalar os filhos. Os Skalds compunham versos épicos em sua honra. Os reis começaram a temê-lo. Sabiam que não poderiam controlá-lo, mas tampouco podiam derrotá-lo. Ragnar estava além da política tribal. Era uma força da natureza, mas ele mesmo não se via como lenda. Em seu íntimo, continuava o mesmo menino que ouvia histórias ao redor da fogueira. Agora, porém, era ele quem as criava. O inverno chegou cedo naquele ano. As neves cobriram os navios e silenciaram os tambores. Mas Ragnar já preparava novos mapas. Seus olhos estavam voltados para o coração da Inglaterra, onde cidades maiores e exércitos poderosos o aguardavam. Ele sabia que o caminho seria difícil, que a fama trazia inimigos mais astutos, mas não se intimidava. Afinal, quem disse que lendas temem o futuro? A alvorada nas terras geladas da Escandinávia não começava com o sol, mas com o som dos escudos sendo erguidos, com o rangido das cordas dos arcos e o aço dos machados sendo afiado à beira das fogueiras. Ragnar Lothbrok não era mais apenas um guerreiro promissor.
Era um nome sussurrado entre reis e temido por monges distantes. Ele já havia cruzado mares e saqueado igrejas, mas agora estava prestes a provar algo ainda mais temido que sua lâmina: sua mente. O campo de batalha não era apenas uma arena de força, era um tabuleiro. E Ragnar sabia como mover as peças. Diziam que ele sonhava com a vitória antes de conquistá-la, que via os movimentos dos inimigos antes mesmo de serem feitos. Ele não liderava apenas com bravura, mas com antecipação. Sabia o momento exato de recuar, o instante certo de atacar, e como transformar o medo de seus homens em fúria direcionada. Em uma manhã enevoada, Ragnar conduziu seus homens até um vale onde um exército saxão o aguardava. Em número, estavam em desvantagem. Mas Ragnar sabia que a vantagem não era contada por espadas, e sim por terreno. Ordenou que seus homens recuassem para dentro da floresta. Os saxões, convencidos de que os vikings estavam fugindo, avançaram em perseguição. Foi ali que o estratagema se revelou. No interior da mata, Ragnar havia preparado emboscadas com lanças ocultas, pedras soltas e arqueiros camuflados nos galhos. Quando os saxões entraram, foram engolidos por uma tempestade de flechas. Ragnar então avançou pelo flanco como uma sombra vestida de ferro e cortou o exército ao meio. O campo se tornou um teatro, o sangue uma cortina e Ragnar o mestre da peça. As lendas sobre aquele combate se espalharam como vento sobre as colinas. Diziam que ele havia vencido o exército sem perder um único homem, o que talvez fosse exagero, mas pouco importava. Na guerra, a verdade é menos poderosa que o mito. Sua forma de liderar era única. Antes de cada batalha, caminhava entre os guerreiros, tocava os escudos, encarava cada homem nos olhos. Não prometia segurança, mas prometia glória. E isso bastava. Em uma de suas campanhas pelo norte da Inglaterra, Ragnar se deparou com um forte inimigo, protegido por muralhas de pedra. Enquanto outros líderes vikings teriam preferido recuar ou sitiar, Ragnar desafiou a lógica. À noite, enviou batedores para descobrir o fluxo da maré próximo ao penhasco que cercava a fortaleza. Descobriu que, em determinadas horas, o nível da água subia o suficiente para encobrir um antigo canal de escoamento. Na madrugada seguinte, liderou um pequeno grupo de elite, não mais de 20 homens, e nadou até a entrada do canal. Subiram pelo túnel, abafando cada passo, e surgiram no coração da fortaleza antes que o inimigo acordasse. Quando os portões foram abertos por dentro, seus exércitos entraram como uma onda de aço. Aquela vitória o fez ser chamado de o Fantasma do Norte. Não porque desaparecia, mas porque aparecia onde ninguém esperava. As histórias de sua astúcia chegaram até o mar Mediterrâneo. Mercadores falavam de um nórdico que enganava reis como quem engana crianças. Seus métodos, embora brutais, eram também elegantes. Usava o medo como arma, tanto quanto a espada. Em certa ocasião, acampado nas planícies geladas da Dinamarca, Ragnar soube que um grupo rival planejava atacá-lo ao amanhecer. Em vez de esperar o embate, ordenou que suas tropas desmontassem as tendas e as reorganizassem em formação circular, com tochas acesas e escudos empilhados nas bordas, criando a ilusão de que ali havia um exército muito maior. Enquanto isso, sua verdadeira força se posicionava nas colinas. Quando os inimigos avançaram na falsa direção, foram pegos pelas costas, emboscados sob a luz fria da manhã. A guerra, para Ragnar, era um jogo de percepção, e mesmo no combate direto, ele era implacável. Vestia uma armadura de couro escuro, reforçada por anéis de metal, e usava um machado pesado como símbolo. Suas táticas em combate misturavam brutalidade e técnica. Golpeava com precisão, aproveitava o movimento do oponente, usava o ambiente ao seu favor. Sabia que não se vencia apenas com força, mas com controle. Durante uma batalha contra os francos,
Na travessia de um rio, Ragnar ordenou que seus navios fossem parcialmente afundados para criar a ilusão de naufrágio. Quando os soldados inimigos saíram de suas fortalezas para saquear os destroços, os vikings emergiram das águas geladas como espectros e os massacraram. A vitória não veio com espadas erguidas, mas com paciência. Em um campo de guerra, Ragnar era tanto lobo quanto corvo, astuto e cruel, observador e implacável. Suas ordens vinham com clareza, mas também com improviso. Permitia que seus capitães tomassem decisões em combate, algo raro entre os líderes da época. E isso criava um exército mais versátil, mais adaptável, mais perigoso. Não era apenas a vitória que o movia, mas a maneira como ela era conquistada. Queria ser lembrado não só como vitorioso, mas como imprevisível, porque no caos os fracos perecem, mas os lendários florescem. Enquanto outros líderes vikings buscavam poder apenas para acumular terras e riquezas, Ragnar via nas batalhas a chance de deixar um rastro eterno. Sabia que cada tática bem executada se tornaria uma canção, cada armadilha bem colocada, uma lenda. E em seu íntimo, talvez ele já soubesse que não seria lembrado por quanto viveu, mas pelo medo que inspirou e pelos inimigos que derrotou. Nos acampamentos, após os combates, Ragnar sentava-se com os mais velhos e ouvia as histórias dos ancestrais. Fazia perguntas, aprendia com os erros do passado, acreditava que um verdadeiro líder nunca para de ouvir, e é isso que o diferencia de um tirano. Seu relacionamento com os deuses também moldava sua visão de guerra. Antes das grandes batalhas, fazia oferendas a Odin, pedindo não pela vitória, mas pela chance de morrer com honra, se aquele fosse seu destino. Encarava a morte como parte do ciclo, e isso o tornava mais perigoso do que qualquer lâmina, porque quem não teme morrer, não pode ser derrotado. A fama de Ragnar se espalhava como relâmpagos no céu da guerra, mas junto com a glória vinham também os desafios. Inveja entre outros chefes, conspirações de nobres, armadilhas políticas. Mas ele enfrentava tudo com o mesmo olhar frio e a mesma calma cortante com que encarava um campo cheio de cadáveres. Sabia que o verdadeiro campo de batalha era o mundo inteiro, e mesmo nos momentos de paz, nunca deixava suas armas longe. Porque paz, para um homem como ele, era apenas a calmaria antes da próxima tempestade. O tempo dos machados e das guerras parecia suspenso naquele instante. Não havia navios avançando entre as ondas, nem escudos colidindo no campo. Apenas uma estrada, e nela uma mulher banhada pela luz dourada do amanhecer. Seu nome era Aslaug, e com ela vinha a única força que poderia dobrar o espírito de Ragnar Lothbrok, o mistério. Ela não apareceu com guerreiros nem com espadas. Estava só. Usava roupas simples, pés descalços na lama fria e no rosto um olhar que atravessava o tempo. Ragnar, ao vê-la pela primeira vez, não disse palavra. Apenas observou. E pela primeira vez em anos, sentiu-se observado de volta como se fosse ele o livro a ser lido. Disseram-lhe que ela era filha de Sigurd, o matador de dragões, e de Brynhildr, a valquíria, que havia crescido escondida, criada por camponeses, longe dos olhos dos reis, por medo do destino que carregava. Mas Aslaug não era uma simples mulher. Carregava dentro de si o peso das profecias, a sabedoria das runas e o silêncio dos deuses. Ragnar, curioso e fascinado, enviou mensageiros para perguntar se ela aceitaria conhecê-lo. Ela respondeu com um desafio. Diga a ele que virei a seu encontro. Nem vestida, nem nua, nem sozinha, nem acompanhada, nem em jejum, nem alimentada. A mensagem chegou até Ragnar como uma pedra jogada num lago sereno. Ele, o mestre das táticas, foi surpreendido por um enigma. Isso não era uma armadilha de guerra, era algo mais profundo, um convite para decifrar uma mente tão afiada quanto sua espada.
No dia seguinte, Aslaug apareceu diante dele vestida com uma rede de pesca, montada em um cabrito, mordendo uma cebola crua. Não estava nua, mas também não estava vestida. Não estava sozinha, nem exatamente acompanhada. E não estava em jejum, nem verdadeiramente alimentada. Ragnar sorriu. Pela primeira vez, encontrava alguém que não precisava da força para ser dominante. Naquele instante, algo se curvou dentro dele. Era mais do que desejo, era reconhecimento. Mas havia um obstáculo. Ele era casado com Thora Borgarjarta, a filha de um Jarl que ele havia conquistado após matar o terrível dragão Linorm. O casamento havia lhe dado respeito entre os nobres e filhos. Separar-se dela traria escândalo e ruptura entre alianças importantes. Mesmo assim, Ragnar hesitou, e Aslaug, orgulhosa e ciente de seu próprio valor, o rejeitou. Disse-lhe que, se ele desejava tê-la, teria de esperar. Que não seria mais uma conquista, teria de ser uma escolha. Meses se passaram. Ragnar foi à guerra, enfrentou invernos brutais, e em cada noite fria, pensava naquela mulher de palavras afiadas e olhos eternos. Quando retornou, fez sua escolha. Enviou presentes, dispôs-se a romper com antigos aliados e pediu Aslaug em casamento. Ela aceitou, mas com um aviso: seus filhos não seriam comuns. Seriam grandes, fortes, mas somente se fossem concebidos sob os auspícios corretos, com respeito ao destino, ao tempo e à bênção dos deuses. Aslaug era mais do que esposa, era uma vidente, e carregava consigo o dom da previsão. Mas Ragnar, como todo homem acostumado a vencer, testou a sorte. Durante uma de suas viagens de retorno, apressado pelo desejo, ignorou o aviso e deitou-se com ela antes do tempo certo, em condições impuras. O resultado foi o nascimento de Ivar, um de seus filhos mais temidos e também mais trágicos. Ao nascer, Ivar não tinha os ossos. Seu corpo era mole, sua estrutura frágil. Os curandeiros disseram que não viveria. Mas Aslaug sabia mais. Ela disse que o erro de Ragnar havia amaldiçoado o corpo de Ivar, mas não sua mente, e que ali, dentro daquele menino frágil, habitava o espírito mais feroz da linhagem viking. Ragnar ouviu e se calou. Era a primeira vez que suas ações cobravam um preço que não podia pagar com sangue, mas com culpa. Com Aslaug vieram também os outros filhos: Bjorn Ironside, Ubbe, Hvitserk, Sigurd Snake in the Eye. Cada um deles nascido sob presságios, visões e sinais. Aslaug os criou como uma loba cria seus filhotes, com firmeza e profecia. Acreditava que o destino não era algo a ser temido, mas respeitado. Ragnar, por sua vez, os moldou como guerreiros. Mas era Aslaug quem sussurrava os sonhos, interpretava os símbolos, lia os ventos. Ela não brandia espadas, mas conduzia as correntes invisíveis do destino. Havia tensão entre eles, como entre o mar e a tempestade. Amor, sim, mas também competição. Ragnar, por mais que a admirasse, temia seu poder, e Aslaug, embora o amasse, nunca deixou de lembrar-lhe que ele não era maior que os deuses. Certa vez, em uma noite de trovões, ela previu que se ele partisse para uma expedição à Inglaterra naquele ano, seria capturado e morreria. Ragnar zombou. Disse que a morte era o prêmio dos valentes, mas no fundo a profecia ecoou como um sino fúnebre. O casamento dos dois se tornou uma dança entre paixão e profecia. Havia noites de amor feroz, silêncios que duravam dias, discussões em voz baixa enquanto os filhos dormiam. Entre tudo isso havia respeito, um respeito duro, áspero, como pedra moldada pelo vento. Os outros chefes olhavam para Aslaug com temor. Sabiam que ela não era uma esposa comum, que sussurrava nos conselhos, opinava nas estratégias e às vezes mudava o curso de decisões inteiras com uma única frase. Havia quem a chamasse de feiticeira, outros de valquíria. Mas para Ragnar, ela era um espelho.
Uma lembrança constante de que até os homens mais poderosos precisam se curvar ao destino e que até os deuses, às vezes, cochicham por meio de mulheres. Com o tempo, os rumores sobre a influência de Aslaug cresceram. Diziam que ela manipulara Ragnar, que seus presságios moldavam as campanhas, que seu poder ameaçava as alianças. Mas Ragnar, em público, nunca a desautorizava. Sabia que Aslaug era parte do que o tornava temido. Sua presença, como uma sombra invisível, o cercava até nos campos de batalha. E mesmo assim, o orgulho dos homens sempre busca romper as amarras que não entende. Ragnar passou a tomar decisões sem consultá-la, em especial aquela que selaria seu destino. A última viagem à Inglaterra foi contra as palavras de Aslaug, contra os sinais, contra a lógica. Levado talvez por uma necessidade de se provar ainda senhor do próprio caminho. Antes de partir, Aslaug o olhou sem raiva, apenas disse: "Não ouvistes o que os deuses gritaram no vento? E quando fores para onde eles não te chamaram, saberás que a morte não é o fim, mas o eco da escolha." Ragnar não respondeu. Beijou-lhe a testa e partiu. Essa foi a última vez que Aslaug viu seu marido com vida. Depois, quando soube que ele havia sido capturado e lançado ao poço de cobras por ela, ela não chorou. Apenas subiu até uma colina, lançou ervas ao vento e ficou imóvel. Sabia que o tempo agora era dos filhos, que o legado de Ragnar seguiria, não apenas por espadas, mas por sangue. Aslaug não sumiu nas brumas da história. Continuou a liderar, a profetizar, a influenciar. Tornou-se a rainha de Kattegat por direito, e mesmo quando os homens tentaram apagá-la das sagas, ela permaneceu ali, nas entrelinhas, nas visões, nas vozes que sussurram nas noites do norte. Ela não apenas mudou o destino de Ragnar, ela fez com que seu nome atravessasse os séculos. O inverno já avançava pelos campos do norte quando Ragnar Lothbrok sentiu o peso da idade nos ossos. Não era velho, não como os anciãos das sagas, mas a guerra envelhece os homens antes da hora. Seus filhos cresciam, seus inimigos se multiplicavam e os deuses pareciam mais silenciosos a cada nascer do sol. Havia um rumor no ar, um sussurro nos ventos gelados. O tempo de Ragnar estava chegando ao fim. As batalhas ainda o chamavam, mas não com o mesmo fervor de antes. Em Kattegat, ele já não era visto com os olhos que inspiravam temor. Os Jarls murmuravam entre si. Seus filhos começavam a se destacar. Ivar, com sua mente afiada como lâmina. Björn, com força de titã. Ubbe e Hvitserk, com lealdade feroz. Ragnar, por fim, sentia o rugido do passado esmorecer, mas não aceitaria o silêncio. Não ele, não o homem que havia desafiado reis e cruzado oceanos. Precisava de uma última jornada, um último ato que selasse sua lenda com sangue e destino. E foi assim que decidiu navegar para a Inglaterra. Uma vez mais, mesmo após o aviso sombrio de Aslaug, mesmo com os corvos sobrevoando os céus, como mensageiros do presságio. Seu alvo, Northumbria. Seu inimigo, o rei Ella. Não era apenas uma campanha de conquista, era uma missão pessoal. A última vez que estivera na Inglaterra, deixara promessas e dívidas. Tinha aliados mortos, vinganças por cumprir. Mas também tinha orgulho. E orgulho pode ser o peso mais mortal que um guerreiro carrega. Partiu com poucos homens numa frota reduzida. Era quase um ato de provocação, mostrar que Ragnar ainda podia atravessar os mares com nada além de vontade e nome. Mas os tempos haviam mudado. Os reis saxões estavam mais preparados, as muralhas mais altas, os espiões mais atentos e as alianças mais traiçoeiras. A travessia foi marcada por silêncio. Não havia cantos nem risos nos navios. Ragnar, sentado na proa, olhava o horizonte como quem encara a própria morte. Trazia consigo Ivar, seu filho mais enigmático.
O menino sem ossos, agora um jovem de olhar penetrante e sabedoria precoce. Ao chegar em Northumbria, foram recebidos com falsa hospitalidade. Fingiram ser mercadores náufragos. Ragnar sabia que estavam sendo observados, mas jogava o jogo. Não buscava apenas conquista, buscava provocação, um eco final, um chamado ao destino. Quando foram capturados, Ragnar não resistiu. Permitiu que o levassem até ela. O rei o olhou com desprezo. Chamou-o de velho, de tolo, de lenda moribunda. Mas Ragnar sorriu, com os olhos, com o silêncio, com a certeza de que aquela humilhação era parte do plano. Foi preso, acorrentado, arrastado pelos salões como troféu. Mas nunca pediu clemência, nunca baixou a cabeça. Diante do povo de Northumbria, ela ordenou que o executassem de forma cruel. Não queria apenas matá-lo, queria destruí-lo como símbolo, fazer de sua morte um aviso aos vikings que ousassem desafiar os saxões. Ragnar foi levado até um poço profundo, cheio de serpentes venenosas. O povo gritava, jogava pedras, amaldiçoava o invasor nórdico, mas ele caminhava com dignidade. Como quem vai ao encontro dos deuses, não ao carrasco. Antes de ser lançado ao poço, Ragnar ergueu a voz. E como se estivesse em uma assembleia de deuses, falou: "Como os porcos grunhirão quando souberem como o velho javali morreu." Foi seu desafio, sua última provocação. Um chamado aos seus filhos, uma sentença que ecoaria como trovão pelas montanhas e fiordes. Ele sabia, sua morte era o estopim, era a tocha lançada ao mundo viking e seria respondida com fogo e espada. Lançado às serpentes, Ragnar não gritou, não chorou. Os relatos dizem que enfrentou o fim com olhos abertos, murmurando versos sobre Valhalla, que as cobras o morderam, mas ele sorria, que sua alma já voava com os corvos antes mesmo do corpo cessar. E assim caiu Ragnar Lothbrok, não em batalha, mas em martírio. E foi esse martírio que o tornou imortal. Quando a notícia chegou à Escandinávia, Aslaug, em Kattegat, permaneceu em silêncio. Não chorou. Apenas acendeu tochas no templo e lançou runas ao mar. Mas seus filhos não aceitaram o luto. Bjorn, Ivar, Sigurd, Ubbe, Hvitserk, cada um recebeu a notícia como um raio cortando a alma. E entre eles, Ivar, o mais jovem e o mais assombroso, jurou vingança. Não apenas vingança comum, mas uma fúria que marcaria a história. Foi ele quem arquitetou a resposta, quem convocou clãs, uniu chefes, formou uma coalizão que nunca antes existira entre os vikings. Não era apenas um exército, era a grande exército pagão, um mar de homens, navios, machados e ira. Cruzaram o mar com o rugido de Ragnar nos corações. Não vinham por ouro, vinham por sangue. Cada passo em terra inglesa era uma promessa ao pai. Cada inimigo caído, uma oferenda. Tomaram cidades, saquearam vilarejos, mas não se desviaram do objetivo, Northumbria. Quando enfrentaram o rei Ela, não houve piedade. Ele foi capturado, levado ao centro do campo diante de todos. E Ivar, com o mesmo olhar que herdara da mãe, ordenou o castigo. O águia de sangue. Era a execução mais cruel da tradição nórdica. As costelas do condenado eram cortadas pelas costas e abertas como asas, os pulmões puxados para fora, enquanto o condenado ainda respirava. Um ritual não apenas de punição, mas de transcendência, uma oferenda aos deuses, uma vingança à altura de uma lenda. Ela gritou, seu sangue encharcou a terra e Ragnar, mesmo morto, parecia sorrir através dos olhos dos filhos. A Inglaterra jamais seria a mesma. A chama de Ragnar, ao ser apagada, incendiou reinos. A queda de um homem ergueu uma era de conquista. Os saxões entenderam, tarde demais, que não haviam matado um homem, haviam despertado uma tempestade. E assim, entre traição e vingança, Ragnar selou sua lenda. Não pela espada, mas pela maneira como soube morrer.
Sua queda não foi o fim, foi o começo do rugido eterno. O sangue de Ragnar não secou com sua morte. Ele correu pelas terras escandinavas como um rio de fogo, inflamando corações, despertando antigos pactos e ressuscitando nomes esquecidos nos salões dos deuses. A morte do pai não foi apenas um ato trágico, mas o chamado mais alto que seus filhos poderiam ouvir, e eles responderam, com fúria, inteligência e destino. Eles nasceram de mães diferentes, com espíritos distintos, mas todos carregavam a sombra de Ragnar nos olhos. Bjorn Ironside, o mais velho, era uma força da natureza. Silencioso, invulnerável, sua fama corria de aldeias até palácios. Diziam que seu corpo era feito de ferro, que os golpes ricocheteavam em sua pele. Mas era sua frieza em batalha que o tornava lendário. Não lutava por glória, lutava porque era inevitável. Ivar, o sem ossos, era o contraste absoluto. Onde Bjorn era músculo, ele era mente. Nasceu com uma deformidade nas pernas, mas seu intelecto superava qualquer fraqueza física. Tinha os olhos do pai, mas a mente, talvez até mais afiada. Calculista, estrategista, mestre em manipular e comandar. Seu nome causava mais medo do que 1000 machados juntos. Ubbi, o mais equilibrado. Coração nobre, alma guerreira. Era o elo entre os irmãos, o que sabia ouvir, negociar, manter o fogo sem queimar tudo à volta. Mas quando precisava lutar, o fazia com a lealdade feroz de um lobo. Hvitserk, o inquieto. O mais impulsivo, talvez o mais emocional. Sempre em busca de propósito, de provar que também era filho digno de Ragnar. Vivia entre a luz e as sombras, muitas vezes guiado por paixões e vícios, mas leal até o último suspiro. Sigurd Snake in the Eye, o filho com o dom da visão. Literalmente, pois diziam que tinha a marca de uma serpente em um dos olhos. Carregava um misto de misticismo e orgulho, guiado por sonhos e símbolos. O mais misterioso, talvez o mais incompreendido. Juntos, esses filhos formaram o que os saxões temeriam por gerações. Uma tempestade feita de aço, runas e propósito. Quando se reuniram após a morte do pai, não houve discurso. Apenas olhares. Cada um já sabia. A vingança uniria suas almas para sempre. Comandando a grande multidão pagã, os irmãos navegaram para a Inglaterra. Um exército formado por milhares de vikings, clãs rivais unidos por um ideal comum, Ragnar. Eles não vinham como saqueadores, vinham como juízes. Tomaram cidade após cidade. Reinos inteiros vacilaram diante da força avassaladora, mas o objetivo era claro: Northumbria. Quando chegaram ao trono de Ela, o usurparam com fúria. A morte do rei foi brutal, mas simbólica. Um aviso: o mundo havia mudado. Com Ela morto, os filhos de Ragnar não pararam. Bjorn rumou ao sul. Os mapas que o pai tanto sonhara agora estavam em suas mãos. Liderou campanhas pela França e Espanha até chegar ao norte da África. Dizia-se que saqueou Roma, ou o que restava dela. Tornou-se um dos mais temidos navegadores da era viking. Ivar, por sua vez, permaneceu na Inglaterra. Criou alianças, manipulou reis, usou medo como arma. Fundou reinos, dividiu terras, ergueu fortalezas. Seus inimigos não sabiam se ele era homem ou Deus. A Inglaterra sangrou com sua presença, não apenas por causa de sua fúria, mas por sua mente estratégica. Ubbi seguiu explorando. Navegou para o oeste buscando novas terras. Alguns acreditam que chegou até a Islândia. Outros, que tocou as costas da América do Norte séculos antes de Colombo. Suas histórias misturam realidade e mito, como convém a um filho de Ragnar. Hvitserk enfrentou batalhas internas. Após a morte de Sigurd, morto em um confronto entre irmãos, num momento de raiva e desespero, perdeu parte da alma. Vagou entre campos de batalha e crises espirituais. Lutou ao lado de Ivar, mas também contra ele. Foi prisioneiro, convertido, torturado e, mesmo assim, jamais renunciou ao nome de seu pai.
Cada um construiu seu próprio caminho, mas todos carregavam o mesmo fardo: viver à altura de Ragnar. Na Escandinávia, os bardos cantavam suas vitórias. Nos templos, suas oferendas ecoavam como trovões. Nos salões, os velhos diziam que os filhos de Ragnar não eram homens, mas encarnações do trovão de Thor e da astúcia de Loki. A grande multidão pagã tornou-se um marco histórico. Foi o ponto de virada da era viking. Antes dela, os nórdicos eram piratas temidos. Depois, eram conquistadores, colonos, fundadores de reinos. O legado de Ragnar transcendeu espadas e navios. Ele mudou o curso da Europa. Mas como toda chama intensa, os filhos também queimaram rápido. Björn morreu lutando. Seu corpo, segundo as lendas, permaneceu de pé mesmo após a morte, segurando a espada. Diziam que os inimigos fugiram ao ver seu cadáver encarar o horizonte como se ainda estivesse vivo. Ivar foi consumido por suas próprias sombras. Morreu, segundo os relatos, sem ferimentos visíveis, mas com o corpo quebrado por dentro. Talvez de tanto carregar o peso de sua mente, talvez de remorso, talvez de orgulho. Sua tumba, perdida em algum campo inglês, permanece uma lenda. Ubbe desapareceu. Alguns dizem que fundou assentamentos em terras distantes. Outros que se retirou para viver em paz. Mas nenhum guerreiro realmente desaparece. Apenas muda de saga. Hvitserk foi batizado, escravizado, libertado e por fim morreu como viking numa última batalha, lutando não por conquista, mas por redenção. Sigurd morreu jovem, mas seu nome perdurou. A serpente em seu olho foi símbolo de profecia por séculos. E mesmo com o fim de cada um, Ragnar continuava vivo, não em corpo, mas nas cinzas das vilas inglesas, nos nomes de reis descendentes, nas runas esculpidas em pedras esquecidas. Os filhos cumpriram sua missão, não apenas vingar o pai, mas eternizá-lo. A Europa, ao tentar silenciar Ragnar, acabou escrevendo sua lenda nas páginas da história. E seus filhos, esses filhos da tempestade, foram os trovões que ecoaram por séculos, até mesmo nas brumas modernas. Quando hoje falamos de vikings, falamos de Ragnar. Mas quando falamos de legados, falamos de seus filhos. O tempo é um escultor implacável. Ele desgasta memórias, esconde verdades e entalha lendas com a paciência dos séculos. E poucos nomes sobreviveram a esse processo tão intensamente quanto Ragnar Lothbrok. Mas quem foi ele, de verdade? O nome Ragnar surge em registros históricos e em sagas mitológicas. Há quem diga que foram 2, 3, talvez mais, fundidos em um só pela força das narrativas orais e do imaginário coletivo. Os cronistas saxões, os monges irlandeses e os poetas escandinavos o mencionam, mas com diferenças suficientes para levantar dúvidas. O Ragnar das sagas nórdicas é heróico, trágico, quase divino. Já o Ragnar dos registros latinos é mais sombrio, mais prático, mais humano. E ainda assim, há uma essência que se mantém intacta, a de um homem que desafiou o destino. Segundo as crônicas anglo-saxônicas, um chefe viking chamado Reginherus liderou o ataque à cidade de Paris em 845. Ele enfrentou o imperador Carlos, o Calvo, exigiu resgate, causou pânico entre os francos e depois desapareceu nos mares. Esse líder tinha todos os traços de Ragnar: ousadia, estratégia e ambição. Mas o nome diferente levanta questões. Seria esse o verdadeiro Ragnar ou apenas mais um guerreiro moldado pela lenda? Já nas sagas islandesas, escritas séculos após os eventos, Ragnar é o herói por excelência. Suas conquistas vão além da razão. Ele mata monstros, seduz mulheres lendárias, derrota reis e dribla os próprios deuses. A saga de Ragnar Lodbrok e os contos dos filhos de Ragnar o descrevem como descendente direto de Odin, protegido por escamas mágicas, pai de gigantes e inimigo de reis. Uma figura que mais parece saída das estrelas do que da terra.
Entre esses dois Ragnars, o histórico e o mitológico, existe um vácuo. Mas talvez seja justamente aí que more sua verdadeira identidade. Ragnar pode não ter sido um só homem. Ele pode ter sido o reflexo de uma era. O símbolo da transição de um mundo tribal, pagão e guerreiro para um mundo em colisão com impérios cristãos, regras escritas e reinos murados. Ele era a voz dos nórdicos ecoando contra o destino, a maré que desafiava o continente. Os seus filhos, como já vimos, são figuras reais em muitas fontes. Ivar, Bjorn, Ubbe, Hvitserk aparecem em relatos históricos, crônicas europeias e registros de batalhas. O que reforça a ideia de que Ragnar, mesmo que diluído pela lenda, existiu em carne e osso. E mais do que isso, seu legado foi concreto, sangrento e transformador. Mas por que então ele se tornou mito? Talvez porque o mundo precisa de mitos. Porque quando a escuridão do inverno pairava sobre as aldeias escandinavas, era o nome de Ragnar que trazia esperança às fogueiras. Quando os jovens guerreiros partiam em Drakars, rumo ao desconhecido, era a sua história que dava coragem. Quando os escaldos, os bardos nórdicos, contavam suas aventuras, não buscavam precisão, mas inspiração. Ragnar era o ideal viking encarnado. Um homem que nasceu sem títulos, mas construiu um império com espada e inteligência. Que não recuou diante de monstros nem de reis. Que desafiou o próprio Odin ao construir seu próprio destino. Que morreu não implorando por salvação, mas anunciando vingança e confiando que seus filhos fariam chover fogo do céu. Mas há algo ainda mais poderoso que suas conquistas, seu legado imortal na cultura moderna. Hoje, Ragnar é personagem de séries, protagonista de jogos, figura em livros, quadrinhos, filmes. Ele ressurgiu no século XXI como um símbolo de resistência, coragem e rebeldia. Muitos o conheceram pela televisão, mas foram além. Mergulharam em sua história verdadeira e descobriram que há mais ali do que apenas entretenimento. Há ensinamentos. Sua figura inspira não apenas guerreiros, mas sonhadores. Porque Ragnar foi o homem que não aceitou os limites do mundo, que olhou para além do mar, para além das regras e decidiu escrever sua própria saga. E acima de tudo, Ragnar nos ensina sobre o poder da memória. Não importa quantos séculos se passem, se seu nome ainda é pronunciado, se suas histórias ainda são contadas, se seu espírito ainda incendeia corações, então ele jamais morreu. Talvez seja por isso que ele sorriu diante da morte, porque sabia que o corpo cairia, mas a lenda, essa viveria para sempre. Se essa jornada pelas terras geladas do norte e pelos salões da mitologia tocou você, não deixe essa história se perder. Comente o que achou, inscreva-se no canal e compartilhe este episódio com quem ama a história, batalhas e lendas imortais. E se prepare,